Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre as normas da ABNT, as normas brasileiras, também conhecido pela sigla NBR, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eu vou fazer na aula de hoje, na verdade, um mini curso explicando todos os conceitos. Então essa aula será expositiva, onde eu vou falar de várias normas, e a próxima aula aqui do canal será prática, ou seja, colocar tudo isso que nós estamos vendo aqui lá no nosso aplicativo Word, que é onde você vai desenvolver o seu trabalho, imprimir e entregar para os seus orientadores. Então, sem demais delongas, antes, sem esquecer, como nós estamos em novembro de 2018, essa aula totalmente atualizada, as normas que eu vou passar para vocês já estão atualizadas, não poderia de apoiar essa causa tão importante que é o Novembro Azul contra a prevenção contra o câncer de próstata. Então você, homem que está aí nos assistindo, por favor, não tenha vergonha. Se você já tem a idade, procure um médico, faça sua consulta e evite esse mal, que é uma doença muito ruim. Infelizmente eu tenho parentes que acabaram falecendo com essa doença e não desejo isso para ninguém porque é muito triste. Então você, homem, faça sim o seu exame, tá bom? Bom pessoal, vamos dar início então ao nosso mini curso, tá? Aqui é só uma apresentação minha, mas o importante mesmo é passar para vocês o conhecimento. Então, eu criei uma sala no Google Sala de Aula, eis o código para que vocês possam acessar. E aqui, além de ter esse slide que eu estou apresentando para vocês, tem também todas as normas da ABNT atualizadas, todas elas sem exceção. São 11 normas que você precisa conhecer para você poder concluir o seu TCC, seu TCE, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou pós-doutorado, relatórios técnicos científicos, relatórios de estágio e outras publicações oficiais. Tá bom? Bom, nós vamos falar hoje basicamente sobre a formatação para os trabalhos acadêmicos. Então, nós vamos ver a norma 14.724 e todas as outras que nós precisamos conhecer para aplicar essa formatação dos trabalhos, como a 6023, que vai falar sobre as referências, a 6024 sobre numeração progressiva, a 6027 sobre sumário, a 6028 resumo, e assim sucessivamente, tá? Então, tudo que nós precisamos está aqui e nós vamos falar sobre eles. Iniciando então pela apresentação, a forma de apresentar um trabalho acadêmico está na NBR 14.724 de 2011. Basicamente, existem 3 elementos obrigatórios, que são esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Dentro de cada um desses elementos, existem vários documentos, outros elementos que são obrigatórios. Então, nos pré-textuais, os obrigatórios é a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, se de fato for TCC, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. No caso dos trabalhos acadêmicos do dia a dia, que você vai apresentar aos professores, não há necessidade da folha de aprovação, tá? Mas nos demais casos, a folha de aprovação é sim obrigatória. O resumo, na língua vernácula, no nosso caso, português Brasil, e na língua estrangeira, o abstract, geralmente se usa o inglês. Porém, se você estiver apresentando o seu trabalho fora do país, por exemplo, na França, você vai utilizar o francês. Se for em outros locais, veja qual é o idioma e utilize. Mas, via de regra, a gente usa sempre o inglês, tá? E o sumário. Então, esses elementos, dentro dos elementos obrigatórios pré-textuais, são esses 5 aí: capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo, abstract e o sumário, tá? Já os opcionais, ou seja, os facultativos, que você pode incluir ou não no seu trabalho, são esses que estão aí, olha: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, lista de ilustração. E aí aqui dentro da lista de ilustração a gente tem as listas de figuras, né, as imagens que a gente coloca no trabalho, a lista de quadros, lista de equação, lista de tabelas, entre tantas outras, tá? A lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos, tá? Então, esses elementos a gente vai colocar se tiver necessidade no nosso trabalho. Se a gente usar tabela, a gente tem que colocar a lista de tabelas. Se eu usar a imagem para ilustrar o meu trabalho, eu tenho que colocar essas imagens, bem como
para cada um desses elementos, né, colocar também a sua respectiva legenda. A gente vai tratar das legendas mais à frente. Do segundo elemento, que é os elementos já textuais, são 3. A introdução, o desenvolvimento e as conclusões, ou seja, a conclusão do seu trabalho, considerações finais, tá? E os pós-textuais, obrigatório, referências. Os outros são opcionais, tá? No caso, o glossário, apêndice, anexos e o índice, tá? Aqui vale uma dica. Qual que é a diferença entre o sumário e o índice, tá? O sumário, ele vai até o 3º nível, tá? Ou seja, título 1, título 2, título 3, ou seção primária, seção secundária, seção terciária. Já o índice não, ele é bem detalhado. A diferença também entre apêndices e anexos, tá? Anexos é feito pelo próprio autor, anexo é feito por terceiros. Já o apêndice é feito pelo próprio autor. E como que se dá a apresentação do nosso trabalho acadêmico conforme as normas da ABNT, já que agora a gente já sabe os 3 elementos obrigatórios, os pré-textuais, textuais, pós-textuais e quais são as variáveis, os elementos que vêm dentro de cada um deles, tá? Bom, com relação à margem, o papel tem que ser A4, que é de 21,29,7 centímetros, tá? Branco. E ele tem que ter do lado esquerdo 3 centímetros, na parte superior também 3 centímetros, 2 centímetros do lado direito e 2 centímetros do lado na parte inferior, ou seja, aqui no rodapé, tá certo? A orientação do papel precisa ser retrato, tá? Desta forma que está aparecendo aí no slide para você, jamais em paisagem, salvo quando de fato for uma tabela muito grande que não caiba em retrato, aí sim a gente pode colocar aquela página somente em paisagem, tá bom? Mas via de regra todo o trabalho é retrato. A formatação textual, como é que eu vou fazer a entrada do texto no meu trabalho? A cor vai ser automático ou preto, não posso usar outra cor, é essa cor que está estabelecida na NBR 14724. A fonte se usa Arial ou Times New Roman. Jamais pode-se utilizar as duas fontes ao mesmo tempo no trabalho acadêmico. Então, se eu optar por usar Arial no trabalho inteiro. Se eu usar Times New Roman no trabalho inteiro. Aqui vale uma observação. Procure sempre o manual da sua faculdade. Por quê? Porque existem faculdades que a norma ela não é impositiva. Então, você pode, às vezes, fazer alguma adaptação. Eu já vi instituições, por exemplo, que o título, pela norma, o tamanho do título do trabalho acadêmico é tamanho 12. Porém, tem instituições que colocam tamanho 16, tamanho 14. Então, você tem que sempre visualizar o manual da sua faculdade, tá certo? Tamanho da fonte, 12 para todo o corpo do texto, tá? Exceção para os casos de legenda, notas de rodapé, paginação ou citações diretas com mais de 3 linhas, que é a citação direta longa. Nós vamos falar sobre isso quando estiver falando mais para frente da NBR 10520, tá? O alinhamento do texto justificado, o espaçamento entre linhas de 1,5 linhas para todo o corpo do texto e no caso da citação direta longa, o espaçamento é simples, certo? Para cada parágrafo tem um recuo de 1,25 no início do parágrafo, somente na primeira linha. As demais é normal, tudo justificado. Nós vamos ver isso tudo no próximo vídeo na prática no Word, tá? Sobre a numeração de página, ela é inserida na parte superior à direita, ou seja, a numeração da minha página vai ficar aqui lá no meu Wordzinho, sempre nessa parte direita. A 2 centímetros aqui, ó, da parte do cabeçalho e 2 centímetros daqui do lado direito da página. Nós vamos ver isso lá na prática, como é que a gente configura o Word para fazer isso. A capa, né? Já que a gente já viu a formatação textual e já conhecemos os elementos, né? E tudo que vem dentro dele, agora a gente vai ver como é que a gente molda cada uma dessas coisas, tá certo? Então, a capa, ela é obrigatória. O nome da instituição é opcional.
Se você estiver apresentando isso para uma faculdade, aí sim você vai ter que colocar o nome, porque eles vão exigir de você, mas hoje, pela norma atualizada, o nome da instituição é opcional. Tá? O nome do autor, o título, e no caso o título ele é em negrito, o subtítulo, se houver, aí se houver, ele é precedido de 2 pontos, então coloca o título, 2 pontos e coloca o subtítulo se houver. O título em negrito, o subtítulo não tem negrito. Tá? Se houver mais de um volume no meu trabalho, eu tenho que colocar o número do volume. Ok? O local, que é a cidade, nesse caso a cidade só vai ser sucedida da unidade da federação, a UF, caso você tenha uma cidade com um nome igual. Então, por exemplo, aqui no Acre, na cidade de Rio Branco, né, nós temos outra cidade também com o nome Rio Branco em outros estados, como por exemplo no Mato Grosso. Então lá também tem Rio Branco. Então nesse caso eu tenho que colocar a cidade, Rio Branco, vírgula, Acre, ou AC, para que as pessoas saibam qual o estado que é aquele município. Agora, se é um nome do município ímpar, ou seja, não existe outro nome igual, eu coloco somente o nome do município, que é o caso aí do que aparece na tela, Ponta Grossa. E embaixo do local, ou seja, a cidade, onde você está apresentando o seu trabalho, o ano do depósito, ou seja, o ano da entrega do seu trabalho, tá bom? Então, basicamente, esse é um modelo de capa. Lá no Word a gente vai ver como é que a gente faz esses espaçamentos, como é que a gente faz essas configurações, vocês vão ver que vai ser bem simples, eu vou ensinar vocês a automatizarem esse processo. A folha de rosto, depois que a gente fez toda aquela configuração, só lembrando, né, do lado direito 3 centímetros, do lado esquerdo 3 centímetros, superior 3 centímetros, do lado direito 2, no rodapé 2 centímetros. A folha de rosto, qual que é a diferença? Não vem mais os dados da instituição. Ela vem o nome do autor, o título do trabalho, em negrito, o subtítulo, se houver, aí aqui precedido de 2 pontos, né? Se tiver volume, a gente coloca o volume, a natureza, tá certo? O que é a natureza, o objetivo, pessoal? É aquilo que a gente vai colocar. Trabalho apresentado para uma disciplina, para obtenção de nota total, parcial, ou se for uma tese, uma dissertação, tudo isso nós vamos informar, tá certo? Para qual instituição está sendo submetido e qual que é a área de concentração. Abaixo disso vem o nome do seu orientador, se houver, ou do co-orientador também, tá? E o restante é igual. Local da cidade e o ano do depósito, tá certo? Lembrando que no verso da folha de rosto, a gente precisa fazer a nossa ficha catalográfica conforme o código de catalogação anglo-americano vigente. Também está disponível aí no Classroom para vocês, esse código para vocês terem ciência de como é que é feito. E a numeração, o pessoal da biblioteca, quando você apresentar o seu trabalho e for aprovado, eles vão passar para vocês, tá certo? A errata, que aí já é um elemento opcional, somente é utilizado se você cometer algum erro e não é demérito nenhum você precisar usar a errata no seu trabalho, porque falhas acontecem, até porque às vezes o seu trabalho é muito grande e você não tem condição de prever todos os erros, mas que você faça várias leituras, sempre faça uma coisa batida. Se isso acontecer, você pode usar a errata sem nenhum problema. O que a gente tem que saber? Todos os elementos pré-textuais, que o título sempre será em caixa alta, em negrito e centralizado, tá certo? E as demais informações normal, ou seja, tamanho 12, com espaçamento de 1,5 linhas, justificado, na cor preto, tá certo? Então a gente vai ver como é que faz tudo isso lá no Word, aqui é só para vocês verem. Então tá aí o desenho, para vocês verem como é que é possível fazer uma errata. Eu posso colocar aqui essa tabelinha, para botar em qual folha que está errado, o que eu escrevi errado, como é que é o certo. Ou eu não preciso usar uma tabela, por exemplo, como está aqui, ó, desse lado de cá. Então você usa da forma como você achar mais agradável, desde que você consiga passar a informação que você deseja para quem está lendo o seu trabalho. A folha de aprovação é obrigatória, então aqui está um modelo de uma folha de aprovação. Caso a sua faculdade tenha um modelo próprio, lembre-se de usar aquele modelo para que você não perca nota ou não seja repreendido na hora da apresentação do seu trabalho, ou pelo seu orientador ou por alguém da banca, tá certo? Então esse é um modelo do que tem que vir aí. Então os dados dos estudantes, né?
o título do seu trabalho, subtítulo se houver, a natureza, a data de aprovação do seu trabalho, quem foi a banca examinadora, o seu orientador, o orientador e aquelas pessoas que participaram. Dedicatória, e aí no caso da dedicatória, vocês podem observar o seguinte, que eu posso escrever o texto aqui, nessa parte, sem nenhum problema, ou eu posso colocar ele assim, ó, desse jeito, que a gente geralmente vê assim. Ah, professor, a norma fala que tem que ser assim? Não, a norma só fala que você pode utilizar esse elemento, ou seja, a dedicatória, ela é opcional, mas você não tem obrigatoriedade, por exemplo, de escrever a palavra dedicatória aqui, desde que, quando você estiver escrevendo ela, você coloque, dedico este trabalho, esta obra, o que quer que seja sua publicação, para alguma pessoa ou para quem que você deseje, tá? Agora, se você só colocar isso aqui, sem a palavra dedico, aí é bom você colocar dedicatório para a pessoa poder entender do que se trata, tá? Agradecimentos, que também é um elemento opcional. Vocês podem olhar aqui, ó, que desse caso aqui ele já foi feito um pouquinho diferente, olha. Ele não teve recuo aqui, tá? Então, tá aqui agradecimento, ele poderia começar a escrever aqui sem nenhum problema, ou aqui, ou colocando recuo. Não tem uma obrigatoriedade de seguir, por exemplo, esse modelo aqui da dedicatória, ou se você quiser seguir todos assim, sem nenhum problema, tá? A epígrafe, que é um elemento também opcional. Na epígrafe, né, o que você vai colocar na epígrafe? Uma citação que está relacionada com aquele trabalho que você está apresentando, aquilo que te interessa, tá? Então, isso é uma epígrafe. Nesse caso aqui, não é nem uma epígrafe, tá, pessoal? Botei aqui essa imagem, né? Esse texto aqui não é uma epígrafe da internet, lógico, mas não é bem uma epígrafe. É uma citação que você faz de algum autor que está relacionado ao trabalho que você está apresentando, tá? Mas aqui é só para vocês verem também como é que ficaria, tá? Ou se quisesse colocar aqui um recuo também, sem nenhum problema. Resumo. Já o resumo, então o resumo, ele é descrito no NBR 6028. Então, é um elemento obrigatório, tem que ter no máximo 500 palavras, não pode ultrapassar isso, e vem precedido de palavras-chave. Geralmente, a gente pode citar, conforme a norma, de 3 a 5 palavras-chave, que são palavras que vão ser usadas para indexar o seu trabalho, quando ele for aprovado, lá na faculdade. Então, você vai colocar basicamente o título do trabalho, quais são as palavras-chave que, se alguém procurar ou no Google, ou no próprio sistema da biblioteca da sua faculdade, ele vai conseguir recuperar o seu texto, ou seja, ele vai aparecer lá entre as obras para que você vai poder utilizar ou ler, tá bom? O resumo na língua estrangeira, a minha orientação, ele também está descrito na NBR 6028, né? É que você faça o teu resumo, depois que você concluiu todo o seu trabalho, você fez o seu resumo, você copia aquele texto e cola no Google e o Google vai fazer uma tradução. Existem outros aplicativos para fazer a tradução. O Google Translate é um e é muito bom. Obviamente que pode ter algum ruído, ou seja, alguma expressão que não ficou bem legal. Aí, nesse caso, é bom você passar para um profissional que domina o inglês para que ele possa fazer a tradução do seu resumo para essa língua. Geralmente isso gera custo, quando você não tem uma pessoa que possa fazer isso para você gratuitamente. Mas você tem a possibilidade de usar essas ferramentas para fazer o seu resumo na língua estrangeira, porque é um item, um elemento obrigatório para o seu trabalho acadêmico. A lista de ilustração, aqui é mais para a gente ver como é que ela funciona. Olha, aqui a gente tem a lista de figura, né? Aqui aparece gráfico, quadro, mas essas listas de ilustração, elas não ficam assim juntas, tá, pessoal? É só para vocês verem um formato. Mas para cada tipo desse aqui, olha, lista de figura, vai ter um sumário para ela. Lista de quadro, vai ter um sumário para ele. Lista de gráficos, vai ter um sumário para eles. E assim, outros elementos que você for colocar no seu trabalho, tá? Para ilustrá-lo. Então, é o que está descrito aqui, olha, quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. Desenho, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, entre tantos outros. A lista de tabela, que também é opcional, que é um outro elemento também, né? Basicamente vem desse slide anterior sobre a lista de ilustração.
E aqui, por exemplo, está certinho, olha, lista de tabelas, e aqui tem todas as tabelas que eu utilizei, por exemplo, nesse trabalho acadêmico. Tudo isso a gente vai aprender a fazer lá no Word no próximo vídeo. A lista de abreviaturas e siglas, que é só para mostrar um modelo de como é que fica. Aqui a gente poderia ter uma tabela, as linhas separando aqui sem nenhum problema, né? Então, a gente precisa ter essas informações, mas é opcional. Então, se a gente for usar abreviatura e sigla, inclusive no caso de usar abreviatura e sigla, existe o Manual da Presidência da República, segunda edição, datado de 2002, que lá tem todas as siglas e abreviaturas que são utilizadas no país, ou seja, no Brasil, certo? Também está disponível aí na sala do Classroom para vocês. E tem um vídeo sobre como a gente utilizar essas informações. A lista de símbolo também é opcional, então se você for usar símbolo no seu trabalho, você precisa escrever o que significa cada símbolo para a pessoa poder consultar e entender do que se trata. E ele é elaborado de acordo com a ordem que é apresentado no texto, e aí com o seu devido significado. Sumário, elemento obrigatório, está lá na norma 6027. Então, lá no sumário, ele vai mostrar para vocês o seguinte, o que tem nessa norma, né, que é a 6027, é que cada título do seu trabalho, que seja de seção primária, ele precisa começar numa nova página. Então, a gente tem que usar a quebra de página. Lá no Word vai ficar mais fácil como é que a gente faz isso. Mas é simples. Então, o que nós precisamos saber é que cada título, ou seja, cada seção primária, começa numa página diferente, não fica na mesma página. Já as seções secundária, terciária, quaternária, quinária, elas vão ficar junto com a seção primária sem nenhum problema, mas toda a seção primária começa numa nova página. As referências, que são item obrigatório no seu trabalho acadêmico, que é para dizer para nós, e aí essas referências elas são descritas na norma brasileira 6023, é onde eu consigo localizar tudo aquilo que eu fui fazendo menção no trabalho, ou seja, que eu citei, independente do tipo de citação, direta, indireta, ou uma citação de citação, eu preciso ao final colocar referência, e pela referência a pessoa conseguir achar a obra de onde eu tirei aquela citação. Então, ou seja, se for de um livro, tem que estar as informações completas de um livro. Eu vou ensinar como é que a gente usa as referências. Quando for livro, quando for site, quando for uma referência que alguém você ouviu numa palestra, ou seja, que foi verbal, se ela estava num DVD, num CD, tá certo? Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, a referência, só para vocês saberem, ela fica lá nos elementos pós-textuais e ela é obrigatória. O apêndice, que é um elemento opcional, que consiste em um texto, um documento elaborado pelo próprio autor, aqui só para vocês verem como é que fica lá no final, né? E o anexo, também opcional, mas o anexo já não foi elaborado pelo autor, ou seja, você pegou o modelo pronto de um terceiro, então é anexo. Se você produziu o documento, é apêndice. O glossário, né, que são as palavras, e aí você coloca a definição das palavras que você utilizou para que a pessoa saiba do que se trata. Então, por exemplo, no órgão público tem uma nomenclatura muito comum, que é o empenho. E aí, às vezes, você está usando muito isso no seu trabalho, né? Nota de empenho, empenhar. Aí, lá no glossário você coloca o empenho, o que significa o empenho, nota de empenho, o que significa, o que é o ato de empenhar. Você vai lá e escreve isso no glossário para que a pessoa possa entender o que você está dizendo, tá? E sempre em ordem alfabética. Mas o glossário é um elemento opcional, então, se você optar por usar, você vai fazer em ordem alfabética e definir, conceituando cada uma dessas expressões que você utilizou no seu trabalho. O índice, também um elemento opcional, pós-textual, é o último elemento do seu trabalho, e lá você vai colocar tudo aquilo, cada palavra, cada frase que foi importante com a identificação das páginas, ou seja, ele é bem pormenorizado. Eu não indico utilizar, porque é muito cansativo de fazer, é chato e não é tão importante assim. O importante no seu trabalho é você ter o sumário.
Aí a gente vem falar sobre a paginação. Pela norma, a paginação, como eu já mostrei para vocês, ela vem na parte superior direita, e ele tem que estar a 2 centímetros dessa margem direita, e tem que estar a 2 centímetros aqui do cabeçalho, ou seja, da parte superior da página. Por padrão, lá no Word, ele coloca 1,25, então fica faltando 75 para chegar nos 2 centímetros. Então, lá no Word tem uma opção para que você altere de 1,25 para 2 centímetros, porque se o seu professor for medir aqui na régua, ele vai ver que vai ter exatamente 2 centímetros. Se você só inserir a numeração da página lá no Word, por exemplo, para colocar a paginação, se você medir, você vai ver que vai dar 1,25, não vai dar 2. Então, seu professor pode tirar ponto de você. Nesse caso, você tem que fazer a configuração para que fique certinho. Então, assista o próximo vídeo para que vocês aprendam a fazer isso na prática lá no Word. Da paginação, da mesma forma, pessoal, vai estar alinhado no canto superior direito, né? Vai ter a fonte tamanho 12, Arial ou Times New Roman, lembrando que eu não posso usar os dois, ou um ou outro, no trabalho todo. A cor vai ser automático ou preto. Justificado, não é justificado, pessoal. Aqui, ó, vocês me perdoem, ele não fica justificado, ele fica alinhado na parte superior à direita. Ó, isso aqui, ó, tá errado, não é justificado, me perdoem. Ele fica alinhado aqui, ó, à direita, tá? A 2 centímetros aqui e 2 centímetros do lado de cá, tá? Essa questão aqui dos 2 centímetros, vocês vão perceber lá no Word que vocês não conseguem ajustar, mas até por uma questão de lógica. Se você já configurou aqui que a sua página desse lado aqui, ó, tem 3 centímetros e daqui tem 2 centímetros, lembra? Daqui, ó, é 2 e aqui, ó, também é 3. Obviamente, se aqui é 2, aqui também é 2. Então, só por essa questão de lógica, eu só ajusto essa parte aqui, ó, só essa altura aqui para 2 centímetros, que por padrão vem 1,25, a gente vai alterar para 2. Bom, pessoal, com relação àquela primeira parte sobre a NBR 14724, apresentação dos elementos, nós concluímos. Agora a gente entra na NBR 10520 para falar das citações. Então, vamos lá. O que é uma citação e para que ela serve? Tá? Segundo a BNT, qualquer menção, dado ou informação extraída de outra fonte. Isso é uma citação. Ou seja, se eu li uma obra de alguém e vou citar no meu trabalho, eu estou fazendo uma menção dela, eu estou fazendo uma citação. Para isso, eu preciso citar quem está falando aquilo, porque senão eu vou estar cometendo um crime, que é o crime de plágio, ou seja, apropriar de algo, um capital intelectual que não é meu. E isso é crime previsto na nossa Constituição, previsto no Código Civil, no artigo 187, que dá uma pena de 3 vezes a 1 ano ou multa. Então, se você não quer ser preso nem pagar multa, você tem que aprender o que está na NBR 10520 para falar sobre a citação. Ou seja, cite, coloque as informações. E no caso da citação, além de aprender a citar, a gente tem que aprender como é que a gente vai fazer a referência. Aí nós vamos falar da referência daqui a pouquinho, mas focando na citação, qualquer menção de alguém que você faz no seu trabalho. Isso é citação. Subdivide-se em citação direta, citação indireta e citação de citação. Citação direta é a transcrição literal do texto do autor, ou seja, tudo aquilo que ele falou eu vou colocar no meu texto. Então isso é a citação direta. Ela tem a citação direta curta e a citação direta longa. No caso da citação direta curta, é aquela que tem até 3 linhas. Aí nesse caso a gente tem que abrir aspas e até 3 linhas, colocar, escrever aquilo que o autor disse, mas fazendo a citação. Vamos já falar sobre os sistemas de chamada, tá? A citação direta longa é aquela que tem mais de 3 linhas. Nesse caso, o que acontece? Eu preciso fazer um recuo à esquerda de 4 centímetros, tá?
e o texto vai ficar justificado, a minha fonte vai ser menor do que 12, a norma não fala, não especifica qual que é esse tamanho, só fala que é menor do que 12. Porém, alguns autores como Eva Lacaze, Pedro Augusto Forasté e outros recomendaram nos seus livros que sejam tamanho 10, e acabou então que todo mundo tem utilizado o tamanho 10, mas lembre-se sempre de consultar o regulamento da sua faculdade para você não cometer equívoco neste caso. A citação indireta, que é quando você faz com as suas próprias palavras, aquilo que foi escrito pelo autor, a obra original que você consultou, da forma que ele escreveu, você interpretou, entendeu e falou com as suas palavras, tá? Então, essa, inclusive, é o ideal para você ilustrar no seu trabalho. Porque se você ficar colocando muita citação direta, vai dar a impressão de que você não entendeu o que o autor falou. Ou seja, você está repetindo aquilo que foi falado. Ou seja, você não compreendeu. Vai dar uma impressão, no nosso popular, que você é preguiçoso. Então, para você não ser preguiçoso, você use e abuse da citação indireta, que é uma paráfrase, um resumo que você vai fazer daquilo que o autor falou com as suas palavras, com aquilo que você entendeu, tá? Use e abuse. Se você ficar colocando muita citação direta, você é preguiçoso. E a citação de citação. A citação de citação, a gente usa até a expressão em latim apud, que significa citado por, tá? Que é quando você não tem acesso à obra original, ou seja, eu vi um trabalho de alguém que já fez uma citação de um autor, e aí como eu não consegui ter acesso à obra desse autor, eu peguei desse aqui, então estou fazendo uma citação de citação, tá certo? Eu não tive acesso a essa obra original, eu peguei dessa pessoa que citou ele, então isso é citação de citação. Eu uso a expressão em latim apud, que significa citado por. A gente vai ver alguns exemplos para ficar mais claro, tá? Os sistemas de chamadas, existem dois, autor-data e numérico. O mais utilizado no mundo acadêmico é o autor-data, é até mais simples, tá? Porque o sistema numérico, a gente tem que usar aí as notas de rodapé. Geralmente é mais utilizado os artigos, tá? Então, o mais comumente usado é o autor-data, que, como o próprio nome diz, a gente vai colocar o autor, no caso, o sobrenome do autor, o ano da obra dele e a página de onde está aquilo que a gente está mencionando no nosso trabalho, ou seja, que a gente está citando. Então, vamos aqui a um exemplo. A citação direta curta, tá? Transcrição literal das palavras do autor, com até 3 linhas, e ela vem contida entre aspas, tá? Então, exemplo, olha, eu vou colocando aqui, ó, matar. Veja que nesse caso, ó, coloquei o sobrenome do autor, entre parênteses, o ano e a página, eu coloco, né, argumenta aqui, 2 pontos, aí aqui, ó, abro aspas e escrevo exatamente aquilo que ele falou. E aqui, ó, fecho aspas. Já já a gente vai estudar sobre isso aqui, tá? Isso aqui significa supressão da frase, ou seja, eu não copiei tudo aquilo que o autor falou, então eu fiz uma supressão, tá? Existem outros elementos, como a interpolação, entre outros, que eu vou mostrar para vocês, tá? Só para já adiantar aqui. Então, ó, toda vez que for uma citação direta curta de até 3 linhas, ó, eu abro e fecho aspas e escrevo exatamente aquilo que o autor falou. Professor, o cara escreveu errado. Não tem problema, você vai escrever do jeito que está lá, errado também, tá certo? Você está citando do jeito que ele escreveu, então tem que ser do jeitinho que está lá, tá? Bom, nesse caso aqui, perceba, ó, sobrenome do autor, ano e página dentro do parênteses. Porém, nesse caso aqui, ó, isso aqui veio no texto, no início, por isso que a gente faz a citação assim. Ela vai ter um espaçamento de 1,5 linhas, ok? Aqui no nosso parágrafo. A fonte vai ser 12, Arial ou Times New Roman, nesse caso aqui essa fonte é Arial, e vai estar justificado. Então é assim que eu faço uma citação direta curta, de até 3 linhas, tá? Só não esquecer das aspas, colocar o autor, entre parênteses, ano, vírgula, o número da página, fecha parênteses. Se fosse 2 páginas, por exemplo, isso vem da página
53 vai até a página 54, essa citação dele. Essa primeira linha está na 53, essa aqui, por exemplo, na 54. Nesse caso vai ser PP, que são uma abreviação de páginas, e aí você vai colocar 53, hífen 54. Tá? Só para vocês aprenderem aí, tá? No caso de uma citação direta longa, nesse caso não se usa aspas e a gente tem que fazer esse recuo aqui à esquerda de 4 centímetros. Aqui vem uma observação. Alguns autores escrevem que esse recuo é de 7 centímetros. Tá errado? Não, porque eles falam assim, a contar da margem da folha. No caso da margem da folha, lembram lá que no nosso papel, tentar desenhar aqui, eu sou ótimo em desenho, né, gente? Lembra que aqui é 3 centímetros? Aqui, ó, então aqui vai ter 3 centímetros, né? Então, aí daqui vai ter mais 4 centímetros, tá? Então, 3 mais 4, 7. Por isso que eles citam, às vezes, 7, tá? Então, aqui tem 4, aqui tem 3, então 7 centímetros, tá? Mas o recuo à esquerda, lá no Word, é 4 centímetros, tá? Que é o que a norma rege, tá? E a letra vai ser menor, ou seja, a gente não vai usar o tamanho 12, vai usar uma letra menor. Por conta de Furasté, Lakatos e os outros autores, convencionou-se que esse tamanho pode ser 10. Então aqui, ó, a fonte é um tamanho menor, tamanho 10, o espaçamento já não é mais de 1,5, como é na citação direta curta de até 3 linhas. Olha, aqui ela é só de 1 centímetro, é um espaçamento simples, a fonte 10 e o recuo à esquerda de 4 centímetros. Uma observação aqui, olha, nós estamos usando aqui, ó, o sistema autor-data. Agora, qual que é a diferença para o slide anterior? Percebam que como essa citação ela vem no final do texto, olha, tudo vem dentro de parênteses e o sobrenome do autor agora é todo em caixa alta, ou seja, todo em maiúsculo. Então, quando eu começo dentro do texto, ou seja, lá no início da frase, o nome e sobrenome do autor é a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo. Abro parênteses, coloco o ano, vírgula, a página, fecho parênteses. Quando eu cito o autor no final da frase, ou seja, fora do texto, aí vem tudo dentro do parênteses, o autor, o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página. Tá? Já a nossa citação indireta, aí sim, que é a que vocês vão usar e abusar. Nesse caso, o que vai acontecer aqui, tá? Como você não está falando conforme o autor, mas conforme o seu entendimento pessoal, aí, ó, você vai colocar, por exemplo, aqui um exemplo, né? Você vai falar o sobrenome do autor, tá vendo aqui, ó, e apenas o ano. Por que você não vai citar a página? Ou seja, não tem obrigação de citar a página. Porque a pessoa vai lá na sua referência para ver, ó, vamos ver aqui de quem que é essa obra, Siqueira, 2007. Aí achou na referência o livro. Aí ela vai lá no livro, vamos supor que você falar que está na página 10, um exemplo. Ele não vai conseguir ler exatamente esse texto aqui, ó. Por quê? Porque esse texto aqui foi você que escreveu baseado nas ideias do autor. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma citação indireta? Porque você colocou simplesmente o autor e o ano. Por você não citar a página e não ter aqui, ó, aspas, né, não abriu nem fechou aspas, eu sei que você fez uma citação indireta. Mas não tapeiem os professores, os seus orientadores dessa forma, pessoal. Querendo pegar o texto do autor e botando dessa forma, ele fala assim, não, aqui ele fez uma citação indireta, porque ele não botou o número da página e não abriu e não fechou aspas. Porque hoje já existem diversos aplicativos que a gente paga por isso, e tem alguns até gratuitos, ou até o próprio Google, você joga um pedaço da frase e ele fala de onde você tirou. Aí você vai ser pego no plágio, você pode não ser aprovado no seu trabalho e até mesmo responder criminalmente pelo plágio, tá bom? Fica a dica aí para vocês. No mais, a mesma coisa, olha, justificado, fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5, a fonte Arial ou Times New Roman, tá? Já a citação de citação, o nosso famoso APUD, ou seja, citado por, junto a, ok? Eu prefiro traduzir como citado por, tá? Nesse caso, o que acontece? Aqui um exemplo, percebam novamente, olha, sobrenome do autor, ano, APUD, autor, ano. Nesse caso, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Ó? No caso da citação de citação, não precisa citar a página, apenas lembrar da ordem.
primeiro sobrenome do autor original da obra. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o autor original da obra? Silva. O ano da obra, aí Apud, ele foi citado aonde? Em Carneiro, lá em 1991. Então, essa é a forma da gente fazer a citação da citação. Então, eu não tive acesso à obra de Silva de 86. Eu tive acesso ao que Carneiro em 91 falou. Então, por isso aqui é uma citação de citação. Não acessei essa obra original aqui. A formatação é a mesma. Espaçamento entre linhas de um e-mail, fonte 12, justificado, Arial ou Times New Roman. Citação com um autor. É tanta regrinha, né, gente? Mas é tudo muito simples. E caso você tenha uma dificuldade, a vantagem das aulas é essa, das videoaulas, né? Você pode pausar, volta, escuta de novo, vê de novo o slide, vê o exemplo e vai fazendo no seu trabalho sem nenhum problema, simples assim, tá? Além de estar todo o material disponível para vocês lá na sala virtual. Tá? Então, se eu vou citar com um autor apenas, veja o exemplo, Lopes, 2013, como está no início da frase, veja lá, Lopes, com a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, dentro de parênteses, o ano. Nesse caso aqui, se eu perguntar para você, ó, que tipo de citação é essa aqui, pessoal? O que vocês vão me responder? Errou! Ou acertou? Brincadeira, pessoal. Nesse caso aqui, ó, essa citação é indireta. Como que eu sei que é indireta? Primeiro, não tem o número da página. Segundo, ninguém abriu e fechou aspas. Portanto, alguém falou com suas palavras aqui, correto? Então, essa é uma citação indireta. Exemplo 2, autor fora do texto. Se ele vem no final, viu a diferença? Ó? Dentro do texto ou no final do texto. Sempre assim, dentro do texto, sobrenome do autor, aí entre parênteses, o ano. Se for direta, a página. E não esqueça de abrir aspas, fechar aspas. Se for indireta, do jeito que está aqui. No final, tudo dentro de parênteses. Lopes, 2013, se fosse direta, o número da página, tá? E aqui abrir, fechar aspas, tá? Ok? Então, acho que fica fácil, né, da gente saber. Tá até aqui a dica para vocês não se esquecerem mais. Com dois autores, o procedimento é o mesmo. Eu coloco o primeiro, o segundo, o ano e por aí vai. Se for no final, a mesma coisa. Agora, quando é acima de 3 autores ou mais autores, 4, 5, etc., a gente usa uma outra expressão em latim. Essa aqui, ó, et al, que significa e demais colaboradores, e eu todos os demais, e outros, tá certo? Que é essa expressão que a gente usa. Então, eu coloco o nome do primeiro, o sobrenome do primeiro autor, et al e o ano. Pronto. Aqui estão lá todas as nossas informações. Se for fora do texto, tá aqui, mesma coisinha, tá? Então, fica muito simples de vocês saberem utilizar esse sistema de chamada de citação, tá? E agora, quando é uma citação de um mesmo autor com as mesmas datas de publicação, tem regrinhas para tudo, não é verdade? Mas isso é importante para uma padronização dos nossos trabalhos acadêmicos. Nesse caso, o que vai acontecer? Olha aqui esse exemplo 1. Autor como parte do texto. Então, eu vou citar aqui, ó, Rogers, 1973. Eu vou colocar A, B, C e assim sucessivamente. Por quê? Porque quando tem essas citações de diversos documentos de um mesmo autor, ou seja, Roger, e é no mesmo ano, como é que eu vou saber o que é o que, né? O que ele está falando, em que obra que é isso? Então, por isso que se usa aqui as letrinhas, tá? Então, a gente vai usar de A a Z, tá? Exemplo 2, quando o autor não faz parte do texto, a gente já sabe como é que funciona a forma da citação. Do mesmo jeito, tá? Só para vocês lembrarem aqui, dentro do texto, fora do texto, ok? E na elaboração das referências, essas letras aqui, ó, são indicadas nos documentos que são apresentados. Porque quando eu falo aqui, olha, que o autor com as mesmas datas de publicação, imagina você, tu escreveu, por exemplo, um artigo no mês de janeiro de 2018. Aí lá para março tu fez outro artigo, lá para novembro tu fez outro artigo. Opa, como é que eu vou te citar? Seu sobrenome, o ano 2018.
Mas são 3 artigos diferentes, por isso que eu preciso colocar A, B e C. E lá nas referências eu vou colocar cada um dos seus documentos para que você tenha noção de qual documento eu tirei cada uma daquelas citações, ou seja, das menções que eu fiz de você, tá? Agora, quando essa citação desse mesmo autor, com a mesma data de publicação diferente, como é que eu faço? Aí é até mais simples, porque aí eu não preciso colocar A, B ou C, basta eu colocar o sobrenome do autor e colocar os anos onde que ele citou aquilo lá, tá? Então, nesse caso aqui, veja o exemplo, Leite, como está dentro do texto, né? Então, vem aqui minúsculo, dentro de parênteses o ano, se tivesse a página, nesse caso aqui a gente está entendendo que é uma citação indireta, porque não abre e fecha aspas, né? Mesma coisa quando for no final, só para vocês lembrarem aí, tá? Nesse caso aqui, como são datas de publicação diferentes, eu não preciso botar A, B, C. E a sequência das citações obedece à ordem cronológica da citação, então seja do menor para o maior. E a citação cujo autor é uma entidade coletiva? Como é que funciona, pessoal? É muito simples. Basta colocar o nome da entidade. Por exemplo, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E aí, nesse caso, a gente cita. Como aqui faz parte do texto, ó, eu coloquei aqui, ó, aspas. Isso aqui é uma citação direta, né? Tem aspas, fecha aspas, tá vendo? E aqui o ano e a página que a gente tirou isso aqui. Isso aqui, ó, poderia estar aqui também, sem nenhum problema, pessoal, tá? E se o autor não faz parte do texto, só para vocês lembrarem, fica nesse formato aqui, tá? Aqui não é colchete, me perdoem, tá, pessoal? Na hora de digitar aqui é parênteses, igual tá aqui, tá? As próximas vezes que a entidade for citada, poderá ser utilizada apenas a sigla. Segundo a BNT, aí entre parênteses, 2002, página 3, aí abre aspas, né? Qualquer que seja, blá, 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 fecha aspas aqui no final, sem nenhum problema. Tá? Citação de obra sem indicação de autoria ou responsabilidade. Ou seja, quando a gente não sabe quem é o autor, ou seja, o autor é desconhecido. Nesse caso, a indicação da fonte é feita pela primeira palavra do título, seguida de reticências, tá? E o ano da publicação, ou seja, a data. Nesse caso aqui, ó, muitos dos grandes executivos e diretores de recursos humanos, olha aqui a nossa supressão, né, indicação de supressão, confessam que vem com bons olhos o trabalho realizado pelas universidades. Então aqui, ó, como não tem indicação do autor, né, desculpa, da fonte, eu coloco a visão, que é o nome do documento, reticências, a página, o ano, a data e a página, tá? Agora, se o título iniciar por artigo, definido ou indefinido, ou monossílabos, este deve ser incluído na indicação da fonte, assim como na lista de referências, tá? Citação de obras com coincidências de sobrenome de autores, tá? Então, imagina, você tem lá Demétrio Silva, que é o meu caso, né? Então, meu sobrenome, como ser Silva, você vai citar Silva tal. Aí você tem lá um Barbosa Silva. O que vai acontecer? Todos são Silva. Como é que você vai saber? Nesse caso, o que acontece? É só observar, quando é essa coincidência do sobrenome do autor, né? É só acrescentar a inicial do nome. Ó, Barbosa C, Barbosa O, né? Que a gente vai saber do que se trata. No caso, Barbosa Cássio, Barbosa Celso e por aí vai, tá? Então, se mesmo assim, coincidiu aqui, opa, C e C, um é Celso, o outro é Cássio, vai colocando para que não tenha esse problema, tá? Nesse caso aqui, ó, é C também, desculpa, digitei O, mas é C, ó, que é do Celso aqui, tá? Ok? Só para vocês entenderem. Continua a coincidência, aí eu vou colocar o nome do autor, primeiro nome, para poder ser diferente, tá? Aqui, pessoal, é aquilo que eu antecipei para vocês lá, né? Sobre a supressão, interpolação, existem comentários, ênfase e destaques. Nesse caso, olha, esse símbolo aqui é supressão,
Esse símbolo aqui, ó, quando não tem reticências, é uma interpolação ou um acréscimo, ou seja, você acrescentou palavras no texto, tá certo? Ou teceu algum comentário. E quando você vai dar uma ênfase ou destaque, você bota um grifo ou negrito ou itálico no documento. Tá? Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, por exemplo, nesse texto aqui, ó, quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, palestras, debates, comunicações, entre tantos outros, indicar entre parênteses a expressão informal verbal, informação verbal, que é aqui, ó, tá? Nesse caso, menciona-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Lá no Word a gente vai aprender a fazer nota de rodapé, bem facinho. Então, no texto, o novo medicamento será disponível até o final desse semestre. Informação verbal, você bota aqui, ó, a nota de rodapé, sempre em algarismo arábico, sequencial, o Word faz isso automático. No rodapé da página vai ficar assim, ó, vai vir esse traço aqui, ó, que tem um tamanho de 5 centímetros, a gente vai aprender a configurar ele, tá? E aí vem, você vai colocar lá que essa informação foi fornecida por quem, em qual congresso, em qual evento, em qual local e em que data, tá? Ou o mês e o ano, ou a data mesmo. Ah, foi dia 10 de outubro de 2001. Então, você vai colocar essa informação para que as pessoas saibam que aquilo que você está falando foi dito por alguém, que foi de uma fonte confiável, tá? Na citação de um trabalho em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato, indicando se os dados disponíveis em nota de rodapé. Então, no caso de uma supressão, interpolação, comentários entre destaque, é o que a gente está falando. Então, nesse caso aqui, pessoal, perdão, retomar o raciocínio, né? Então, quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, a gente usa essa informação verbal como nota de rodapé. Então, lá no texto, a gente vai colocar entre parênteses informação verbal, vai colocar a nota de rodapé, que vai ser um algarismo arábico, sequencial, 1, 2, 3, quantas informação verbal você estiver expondo. Nesse caso, desse exemplo aqui, por exemplo, olha, nós temos apenas uma nota de rodapé, vai ser uma informação verbal, né? Aqui a nota de rodapé 1, olha ela aqui lá como é que fica no rodapé da página, aqui de onde que veio essa notícia. Então, você coloca notícia fornecida pelo autor, aonde que ele falou isso, a cidade, lembrando que no caso de cidades com o mesmo nome, coloca a unidade da federação, né, vírgula, o estado, né, ou o país, e a data, ou seja, do evento. De preferência, não só o mês e o ano, mas a data. Foi dia 10 de outubro de 2001, dia 7 de outubro de 2001, enfim, a data que realmente você obteve aquela informação, tá? No caso de citação de trabalhos em fase de elaboração, ou seja, que ainda não foram concluídos, o que vocês precisam fazer? Indicar essa informação na nota de rodapé também. Por exemplo, olha só esse texto que nós temos aqui. Como ele não está finalizado, olha, entre parênteses, em fase de elaboração, tu vai colocar a nota de rodapé, e lá na nota de rodapé, ó, vai aparecer a informação de que isso aqui ainda será editado pela determinada editora ou ainda pelo autor. Nesse caso aqui é importante observar isso que está aqui, ó. No caso da obra antiga ou uma reedição, a citação será no sistema dentro do texto, no padrão, sobrenome do autor, ano, ou fora do texto no padrão, sobrenome do autor, ano. Nós já vimos como é que faz esses dois modelos, então já fica fácil, tá? E agora, quando eu quero enfatizar, dar ênfase ou destacar algum trecho da citação, a gente faz essa alteração com a expressão grifo nosso ou grifo meu, tá? Após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada, tá? Então, aqui dando um exemplo, olha, o que é isso aqui? Já lembram? É a nossa supressão. Então, eu excluí um pedaço da frase. Estou escrevendo, nesse caso aqui, olha, ele quis dar ênfase para essa palavra, por isso que ele colocou, no caso aqui, ela em negrito, tá? Só que nesse caso, como não foi uma citação do autor, tá vendo aqui, ó, o que ele fez aqui, ó? Ele botou grifo nosso. Então, nesse caso aqui, ó, qualquer pessoa que lê sabe que isso aqui é uma citação direta, foi escrito por Souza em 1916, está na página 46, mas
Isso aqui, ó, lá no texto original não está assim em negrito, não está destacado. Por isso grifo nosso, porque significa que foi eu que grifei. Eu quis dar ênfase nisso aqui para reforçar uma ideia, um pensamento que eu tive lá no meu trabalho, por isso que eu utilizei essa citação. Se já estivesse desta forma na obra do autor, aí aqui em vez de grifo nosso, seria grifo do autor. Aí eu vou saber que não, realmente no texto do autor, se eu for lá nas referências, localizar esse livro, o site, onde é que ele falou isso aqui, tá certo? A publicação onde é que ele escreveu isso aqui, ou seja, vai estar dessa mesma forma lá, tá bom? Aqui um outro exemplo, só para mostrar aqui, ó. Só que nesse caso, qual que é a diferença? Ó? Aqui foi o grifo do autor. Ou seja, se eu vier aqui nesse texto de Cândido 93, volume 2, página 12, essa parte aqui, ó, B, até desse jeitinho aqui, a palavra independente, a palavra diversa, vai estar em negrito. Tá? E quando a citação incluía um texto traduzido, ou seja, você fez a tradução de um texto, você pegou um trabalho lá dos Estados Unidos, ou seja, em inglês ou de qualquer outro idioma, francês, espanhol, castelhano, enfim, após a chamada da citação, você usa a expressão tradução nossa, ou seja, porque você fez a tradução de um texto que estava em inglês para o português. Aqui está o exemplo, né? Você fez a citação, toda bonitinha, né? E aqui no final, ó, o que você fez? Tradução nossa. Lá nas referências, eu vou ter como achar esse documento aqui, ó, e vou ver que lá está escrito em outro idioma. Mas se eu traduzir do outro idioma, eu vou obter essa informação aqui que você digitou aqui, tá? Lógico que como as traduções podem dar alguma diferença, dependendo do sistema que a pessoa utilizar, mas eu vou estar entendendo que você pegou aqui e você não está cometendo plágio, porque você de fato digitou, traduziu aquela informação. Tudo bem, pessoal? E aí, para finalizar, o sistema de chamado numérico é muito simples de utilizar, mas vale a dica. Se você usar o sistema numérico, o sistema de chamada como sistema numérico, é numérico para o trabalho inteiro. Ponto. Se você usar o sistema autor-data, é o sistema autor-data para o seu trabalho inteiro. Não se pode ter os dois sistemas para a citação. Aí você vai utilizar, no caso do seu trabalho, nota de rodapé, para outras necessidades, mas não para a citação, certo? Então aqui vem, ó, o que eu vou fazer neste caso, olha só, exemplo 1, tá? Sobrescrito, que é o númerozinho, quando ele fica aqui em cima, aqui, ó, tá? Esse é o sobrescrito. Tá aqui um exemplo, mostrando aqui como é que ele está sobrescrito e como é que ele vai ficar sobrescrito na nota de rodapé. Quando eu não quero fazer ele nesse formato, eu faço ele entre parênteses, ou seja, eu vou colocar a mesma frase, do mesmo jeito, só que aqui dentro de parênteses, tá vendo? Eu vou colocar o número e ele não vai estar sobrescrito, ele vai estar normal. E aí é que vale a dica, sempre presta atenção nas minhas dicas aí, ó. Sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé, lembrem-se disso. E aí, para a gente dar sequência, a gente começa agora a falar sobre a NBR 6023, que vai tratar sobre as referências, ou seja, como é que a gente faz as referências do nosso trabalho acadêmico. Nesse caso, primeiro, o que é a referência, né? Simplesmente é uma padronização para que eu consiga achar aquela obra que você mencionou no seu trabalho. Ou seja, você pegou de um livro, de uma internet, eu consigo acessar esse mesmo arquivo que você teve de posse ou que você consultou para ver se aquilo que você escreveu, que você mencionou, realmente existe, está lá, é verídico, tá bom? Ela pode aparecer no rodapé, no fim do texto ou de um capítulo, em listas de referências, tecendo resumos, resenhas e recensões, entre outros. Geralmente é utilizado na lista de referências, ou seja, lá no final do seu trabalho, referências. Sobre a citação sobre referências, que elas caminham junto, vai a boa notícia para vocês. No Word, a gente vai conseguir gerenciar e catalogar todas essas citações e todas as referências. E o que é mais legal, toda vez que você precisar de usar a citação, vai mandar inserir aquela citação que você deseja e no final o Word vai colocar as referências automaticamente para você.
Vou ensinar isso lá no próximo vídeo, vocês vão amar, porque é muito fácil. Serve até como um fichamento para facilitar para você. Como você vai fazer isso no seu computador pessoal, penso eu, você vai ficar com um banco de dados fantástico para usar a citação e o Word colocando para você as referências de forma automática. Você vai ficar com um trabalho fenomenal e muito fácil. Para qualquer publicação que você for fazer, vai te ajudar muito, tá? Então, as referências são uma monografia num todo, tá, pessoal? Isso inclui livros, folheto, manual, tantos outros como descrito aí, tá? E também para os trabalhos acadêmicos, que é o foco desta aula. Nesse caso, os elementos essenciais que não vai poder faltar, lembrando que o que abunda não prejudica, mas não pode é faltar, são os autores, que aí vai ser o sobrenome do autor e o nome do autor, né? O título, se houver subtítulo, edição, local, editora e a data de publicação. Então, eis aqui um exemplo, né? Gomes, aí aqui as iniciais do autor, ou eu poderia ter digitado realmente o nome completo do autor, né? Ou seja, o prenome. O título, aí o título aqui, ó, vocês vão perceber que está em negrito, tá certo? A cidade, a editora e a data de publicação. Nesse caso, percebam que não tem edição, mas se tiver edição, a gente teria que ter colocado aqui, ó, segunda edição, terceira edição, primeira edição, tá certo? Ou se tivesse o volume, a gente teria que mencionar, tá? Então, assim, se for meio eletrônico, quando a gente fala meio eletrônico, não necessariamente a gente pensa que é só a internet. Não, meio eletrônico é qualquer tipo de mídia. Pode ser um disquete, que hoje já está descontinuado, né? Não tem mais disquete de 5.4, 3.6, aquelas coisas todas. CD também quase a gente já não vê mais, é mais DVD, e hoje nem tanto também, porque as pessoas usam mais HD externo, pendrive, ou a famosa cloud, né? Cloud, né? Que é a nuvem, né? Ou seja, que é o online aí, né? Ou outras formas, né? De você ter os documentos em formato eletrônico, digitalizado, enfim, né? Um PDF, por exemplo, é um meio online. Então, as referências têm alguns padrões. Então, no caso de uma citação, de uma referência, né, completa no meio eletrônico, ela é assim, olha, eu vou colocar aqui o sobrenome do autor, o prenome do autor, né? Eu vou colocar aqui, ó, o título, né, em negrito. Se tiver subtítulo, vou proceder aqui de 2 pontos e colocar o subtítulo, né? Aí aqui vem a editora, o ano, aí disponível em, aí eu tenho que colocar o URL, né, ou seja, do site completo que eu tirei aquela informação e dizer a data do acesso. A hora não é necessário, tá? Ela é facultativa, mas é importante você colocar a hora. Por que eu digo que é importante você colocar a hora? Principalmente hoje, por conta das fake news, ou seja, as famosas notícias falsas, né? Porque hoje todo mundo com o celular com uma conta na internet é basicamente um jornalista, né? É a figura do prosumidor, é aquele que consome conteúdo, mas também produz conteúdo. O que acontece nesse caso? Às vezes você tirou isso de um site, uma informação até interessante, que tu achou interessante, mas ela era falsa e por uma decisão judicial aquela informação saiu do ar a partir de uma data de uma hora específica. Então você pode dizer, olha, mas eu usei isso aí como uma fonte e citei, né? Até esse horário essa informação existia. Tá certo? Porque se você não colocar a data, a pessoa pode achar que você está inventando uma informação, que aquele site nunca existiu, que aquela sua fonte é uma mentira. Então, para evitar isso, eu recomendo colocar sim a hora, mas por força de norma não tem obrigação não, tá? No caso de monografia no todo, autores, você tem que colocar autores, né? Título, edição, local, editora, data de publicação, né? E o meio eletrônico. Então aqui tem um exemplo, olha. Eu vou colocar aqui nesse caso nós temos 2 autores, então eu separo por ponto e vírgula, tá aqui os autores, né? Eu vou colocar aqui, ó, o título, né, em negrito. Quem fez a direção, nesse caso aqui, ó, a direção foi esse autor, né, que é esse aqui. A local, a editora, né, e o ano, e aqui, ó, nesse caso, o meio eletrônico, ó, foi um CD. Se tivesse sido um DVD, eu ia colocar DVD. Se estivesse na nuvem, eu ia colocar na nuvem. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui dizendo o que é quando é online, a gente já viu aqui. Fica aí os modelos para vocês, tá?
No caso, quando for parte de uma monografia, pessoal, a única informação que vocês vão colocar a mais é qual página que está aquela informação, qual foi dessa parte que você tirou. Isso inclui um capítulo, um volume, um fragmento e outras partes de uma obra com um autor ou um título próprio. Os elementos essenciais são o autor, o título da parte, seguido da expressão in e da referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte que você está referenciando. Então aqui, ó, vamos para os exemplos para ficar sempre mais claro para vocês, tá? Romano Giovanni, aqui o autor, tá aqui, ó, o título, né? Aí veja, presta atenção no que eu expliquei aqui em cima, por causa do né? Porque seguido da impressão tá? Que aí eu venho com a referência agora completa de onde foi tirado, ó. Aí aqui foi de onde foi tirado completamente aquela parte do que eu estou falando, ó. E está nessa página aqui, ó, da 7 até a 16. Se eu vier nessa obra para consultar, eu vou conseguir acessar essa informação nessa parte aqui, que foi onde eu mencionei o meu trabalho. Nesse outro caso aqui, ó, é mais para mostrar quando eu tenho as mesmas informações, e nesse caso, como foi o mesmo autor, ó, eu posso usar o underline, tá vendo? Que aí ele está se referindo que são os mesmos organizadores, ou seja, Levi, G, Schmid, J, Org, que são os organizadores, tá vendo? Então eu não preciso ficar colocando. Então, se for os mesmos, eu posso utilizar underline. Ou, se eu quiser colocar também, pode. Então, quando você vê isso aqui, ó, significa que é o mesmo do anterior, são os mesmos, tá bom? Referências, parte de uma monografia em meio eletrônico. Aqui são mais informações para reforçar aquela que nós já vimos lá, tá? Nesse caso aqui, ó, através de um site, ó. Tá? Então, as referências devem obedecer aos padrões indicados para as partes de monografias, acrescidas as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Nesse nosso caso aqui, ó, eu estou colocando que foi o dicionário da língua portuguesa, tá? E tá aqui, ó, Ribeirão Informática, tá aqui o site onde é que tá a data que teve o acesso, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, ó, a mesma coisa, é um meio eletrônico, só que esse meio eletrônico não é um site, é um CD, ou seja, é uma mídia, tá? Só para que vocês possam entender como é que faz no caso de parte de uma monografia no meio eletrônico. Então, pessoal, no caso de uma publicação periódica como um todo, tá? Nesse caso, como é que funciona a referência? Vai incluir tanto uma coleção, fascículo, número da revista, número de jornal, caderno, enfim, na íntegra. E a matéria existente em um número, volume, um fascículo de periódico, artigo científico, editoriais, matéria jornalística, etc. A referência de toda a coleção de um título periódico é utilizada em listas de referências e catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras. Nesse caso, os elementos essenciais são o título, o local da publicação, o editor, data de início e de encerramento da publicação, se houver. Então, vamos ver aqui o exemplo. Olha, eu tenho Revista Brasileira de Geografia, que é um periódico, local, Rio de Janeiro, né? O editor, no caso o IBGE, e o ano, 1939, tá? Ou seja, data de início e encerramento da publicação. Nesse caso, iniciou e terminou nesse mesmo ano, tá? Segundo exemplo, olha só, a mesma coisa, a mesma revista. Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse colocar aqui o underline aqui, ó, como é a mesma, eu poderia. Aquele underline de 5 centímetros, tá? Mesma informação. Ó. Nesse caso aqui eu vou constar a informação de que essa edição, por exemplo, esse periódico, ele é trimestral, seria a data, tá? E assim sucessivamente, ó. Aqui se tem uma data de encerramento, olha, começou aqui, encerrou aqui, eu vou colocar a informação de data de início e a data de, nesse caso, como houve, eu vou colocar. E SSN, que é o número. Então, se eu procurar isso aqui na internet, eu vou achar esses documentos, sem sombra de dúvidas. Tá? No caso de parte de revista ou boletim, como é que funciona? Inclui o volume, o fascículo, números especiais, suplementos, entre outros, sem título próprio. Tá? Então, os elementos essenciais é o título da publicação, local de publicação, a editora, numeração do ano ou volume, numeração do fascículo, informações de periódico e data de sua publicação. Então, vamos aqui para os exemplos, né? Dinheiro, São Paulo, editora 3, número 148,
28 de junho de 2000. Então, ou seja, eu tenho o título da publicação, eu tenho o local da publicação, eu tenho a editora, eu tenho a numeração, ou volume, né, ou os dois, por isso que é IO, né, se tiver também numeração e volume 10, eu vou botar V.10, né, e o ano. Vamos aqui, ó, aqui é a mesma coisa, ó, dinheiro, revista semanal de negócio, nesse caso aqui eu tenho um subtítulo, né, o local da publicação, a editora, numeração do ano ou volume, né, e a data. E o que eu acrescentei aqui, ó, que é o que a bunda não prejudica, né, eu citei algo que está na página 98. Então, na verdade, aqui não é 98p não, é p.98, tá? No caso de artigo ou matéria de revista, tá? Como é que funciona? Veja aqui, ó. Nesse caso, eu vou ter o autor, o título da parte. Então, nesse caso, quem foi o autor? Ó, essa revista aqui, ó, As 500 Maiores Empresas do Brasil. Falou sobre conjuntura econômica, olha aí, título. Aí aqui vem o local, né? Aí aqui vem o volume, a numeração, a data e qual que é a edição, tá? Veja nesse outro exemplo aqui, olha, basicamente a mesma coisa. Na verdade, aqui agora, o que muda é que é um outro tipo de documento, tá? Nesse caso aqui, ó, foi uma pessoa física que escreveu, tem um autor aqui, ó. Nesse outro caso aqui, ó, desculpa, esse aqui não é o autor, tá? Desculpa. É o autor, só que é uma revista chamada As 500 Maiores Empresas do Brasil, tá? E aí, ficaram com dúvidas? Então, basicamente, com isso aí, a gente consegue fazer todo o nosso trabalho acadêmico. Porque as outras NBRs, que eu mencionei lá no início para vocês, se quiserem voltar o vídeo para ver quais são, eu tenho várias outras videoaulas falando sobre cada uma delas, que aí são vídeos mais curtinhos, de 3 a 5 minutos, mostrando como é que aplica cada uma delas no Word, tá bom? Então, espero que tenham gostado desta aula. Se gostou, deixa logo aquele like, ative o sininho e se inscreva no canal para receber vídeos novos. Um abraço para vocês, muito obrigado.